Por que nós estudamos as Escrituras? Por que nós somos cristãos? Por que deixamos o nosso lar e estamos aqui? Se no final não fizer sentido, fomos tolos. Nós devemos saber de onde viemos, mas temos que ter certeza para onde estamos indo. Se o nosso objetivo não é contribuir ao máximo na causa de Deus, eu estou ocupando um espaço em vão nesse planeta. Ou nesse lugar aqui que vocês têm como refúgio para serem preparados. Deus chama soldados que têm um objetivo, que não consulte os seus gostos ou as suas prioridades. Nós devemos receber de Deus aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Deus vai nos ministrar o que necessitamos, não o que queremos. Muitas vezes o amigo nos dá o que queremos, não o que necessitamos. Eu acredito que todos aqui, todos nós necessitamos cada vez mais ser melhores preparados para o grande conflito final. Deus conta com quem no grande conflito? Com o ser humano. Vocês gostariam de fazer teatro? Teatro, Paco. Sim, eu gostaria de incentivá-los a fazer teatro. Todos os dias. Você pode imitar a vida de Ana. Faz um teatro. Para que todos olhem para você e vejam Ana. Ana foi profeta. 1 Samuel capítulo 1. Ana, um cara lindo. Você pode ser Moisés, líder, íntegro. Atos capítulo 8, do verso 2 e 3 diz assim: E Filipe pregava o evangelho em todas as regiões, e as multidões unanimemente prestavam atenção em tudo que Filipe dizia. Por quê? O versículo segue. Porque ouviam e viam o que ele fazia. Filipe tinha um evangelho conjugado, anunciado e demonstrado. Temos que fazer teatro. Não como o mundo ensina. O teatro é uma mentira. Mas nós temos condições de fazer uma interpretação que Deus aceita. Por que as biografias foram escritas? Para nosso ensino. Então, eu incentivo cada uma aqui a exemplificarem na vida prática a vida dos profetas e dos homens do passado de forma prática. Qual era uma das práticas de Isaac? O texto diz: E aconteceu que numa tarde Isaac se retirava para o campo para... Eu posso fazer um teatro todo dia. Agora eu vou interpretar Isaac. Vai num recanto de oração. Quantos gostariam de interpretar Ana? O que Ana fazia quando tinha uma dificuldade? Exatamente. Vou interpretar Ana nesse momento. Vocês acham que a Bíblia vai fazer sentido se nós não fizermos isso? Não tem sentido, é um livro falível. Vocês sabiam que isso aqui é um livro falível? A mensagem é infalível, mas o livro é falível. Eu mostrarei para vocês um monte de erro aqui dentro. Mas a mensagem é infalível. A mensagem é infalível. A irmã White diz assim: a Bíblia tem um cunho humano, mas a mensagem é infalível. Se eu não praticar o que está aqui, por mais que seja difícil, é muito difícil. José sofreu uma tentação terrível, 11 anos. Tem um monte de rapazes aqui. Imaginem só, se uma mulher bonita, e a mulher de Potifar era bonita,
muitas vezes ficava sozinho com ele. E o texto até diz, né? Uma vez que eles estavam sozinhos. Ela falou, hoje, nem se for a força, mas eu pego ele, nem se for a força. Porque foi tentativa de abuso sexual ali. Quantos de nós será que seríamos fiéis, como José foi? Talvez, se eu perguntasse a todos os rapazes, né, todos aqui, todos os homens, talvez uma vez eu perguntei, todos disseram, eu faria igual José, eu fugiria. O outro, eu também fugiria. O outro, não, eu não fugiria, mas eu enfrentava a tentação e ia colocar a mulher no lugar dela. Eu pensei, ó, que Deus diga amém, né? Mas não me convenceram muito. Não me convenceram muito. Mas José, ele entendia a seriedade das coisas. Ele sabia que existia um universo que estava acompanhando cada atitude sua. Vocês acham que quando nós cedemos em algum aspecto às inclinações da nossa carne, vocês acham que não tem um universo olhando? Assim? Para ver se nós vamos ser aprovados ou reprovados? Vocês já leram o que aconteceu quando Abraão esteve perplexo diante do fato de não ter filho? O universo parou para ver qual será a atitude dele. E qual foi a atitude dele? Pegou Agar. E o que o universo diz? Esse aí que é um amigo de Deus? E o céu, diz a irmã White, que desconfiou do caráter de Abraão. O céu começou a olhar Abraão com suspeita. E quando Deus dizia, nossa, Abraão é fiel, o que o universo fazia? Olhava, Abraão? E olhava para Deus e falava, quer enganar quem? Olha lá o que ele fez, ó. Mentiu 2 vezes, contou 2 baita mentiras, capítulo 12 e 20, dizendo que Sara era irmã dele, sendo que era esposa. Ficou com Agar e queria que o filho... Primeiro queria que o seu herdeiro fosse Damasceno, depois arrumou um menino fora. E o que o universo pensou? Esse aí é íntegro? Não. Cada ato nosso, a irmã White fala, que é observado com terrível precisão. Aquilo que nós fazemos no mais profundo do silencioso banheiro, no nosso banho. Os pensamentos mais íntimos que sobem à nossa mente no momento em que nos ensaboamos. Deus os enxerga com plena nitidez. Por mais íntimos que sejam. E aí diz a palavra, mais cedo ou mais tarde o seu pecado há de te encontrar. Então, eu encorajo vocês a serem Josés, símbolo da castidade, e a serem Daniéis, símbolo da temperança. Quais são os 2 pecados prevalecentes nessa época, irmão White fala? Sensualidade e intemperança. Existe relação entre os 2? Total. E quais são 2 exemplos, então, querido, que temos de que nós podemos vencer? Daniel e José. Não foi somente para o seu próprio bem, nem apenas para a sua geração, que viriam a seguir, mas também foi para esclarecimento dos seres destituídos do pecado. Olha que lindo, né? Quando ele pediu para sacrificar Isaac, página 154 do Patriarcas e Profetas. Diz que foi também, Mônica, para o esclarecimento dos seres destituídos do pecado. Por que esclarecimento? Porque o universo olhava para Abraão com desconfiança. Lembra que eu contei agora há pouco? Por que com desconfiança? Porque ele vacilou algumas vezes. Então o universo passou a desconfiar do caráter dele. E se Deus falasse, eu posso trazer Abraão para cá, o que eles diriam naquele momento? Não. Ele pode comprometer o universo. Olha, ele vacilou aqui, aqui e aqui. Em pouco tempo. Então o universo passou a desconfiar do caráter de Abraão. E Deus sabia que havia ocorrido uma verdadeira conversão, uma verdadeira transformação. Mas vocês acham que os anjos podem sair lendo os nossos pensamentos assim? Não. Alguns Deus permite para notar. Mas quem sonda o coração, o mais íntimo é Deus. Os anjos não sabem. Os anjos são limitados. Vocês sabiam que os anjos são limitados? Sabia que eles são limitados? Um anjo erra? Não? E a terça parte que se transformaram em demônio, foi por quê? Para mim foi erro.
Então, os anjos erram? Erram. Não fiquem com medo. Os anjos erram? Sim. Qual prova temos? A terça parte caiu. Todo erro é pecado? Não. Nem todo erro é pecado. Eu quero falar rapidamente, algo que a gente vai falar ainda. Mas eu quero aproveitar para lançar aqui já. Vocês acreditam que nós alcançaremos a perfeição absoluta? Vocês acreditam que os anjos possuem a perfeição absoluta? Se eles possuem, por que caíram? Então, nós somos taxados, Paco, de perfeccionista, mas na verdade existe uma má compreensão daquilo que cremos. Porque teologicamente nós cremos que nem mesmo os anjos têm perfeição absoluta. Somente quem tem perfeição absoluta? A divindade. Os anjos cometem erros. E não foi só terem se tornado demônios, não. Eles cometem muitos erros, mas que não são rebelião. Por exemplo, quando Jesus estava no Getsêmani e era necessário que ele fosse crucificado, o que alguns anjos queriam fazer? Tirar Cristo dali. Verdade sobre os anjos, página 196 diz que muitos anjos queriam capturar Jesus e não deixar ninguém matar ele. Estava certo isso? Isso se chama o quê? Erro. Eles não queriam deixar Jesus ser crucificado. Eles queriam destruir todo mundo ali e salvar Jesus. Isso é um erro, mas não é rebelião. Mas é um erro. Então, os anjos, eles também são limitados. Por que eles são limitados? Porque são criaturas. São criaturas. Nós não cremos na perfeição absoluta, porque isso é restrito à divindade. Então, os anjos, voltando ao raciocínio, eles não podem penetrar todos os desígnios da mente humana. Eles podem ler aquilo pela nossa face, assim como Satanás pode ler, por ser perspicaz. Assim como o doutor ontem, por eu me mexer na cadeira, disse que já me leu em alguns aspectos. Os anjos são mais aguçados. Mas existem peritos que estudam da polícia que eles podem, até mesmo com um grau de precisão assim de 90%, dizer se você está mentindo ou não por expressões. Então é possível alcançar isso. Os anjos com muito mais certeza, né? Porém, são criaturas e são limitados. Os anjos já são glorificados e vivem no céu. Lúcifer, quem era o mais poderoso depois de Cristo? Lúcifer. Ele era glorificado, ele era extremamente glorificado. Tanto que, quando ele andava, o que irradiava dele? E caiu em pecado também. Então ele errou. A glorificação, a perfeição absoluta, não erra, não está passivo a nenhum equívoco. Você esquece as coisas? Enoque, será que esquecia? Também. Deus não esquece. Esquecer é um erro? É um erro, né? Se eu falo, Moisés, traz para mim o meu chinelo, ele esquece, é um erro. Mas não é rebelião, não é nada. É uma fragilidade da humanidade. É uma fragilidade da criatura. É uma fragilidade da criatura. É nesse aspecto. A perfeição absoluta, no sentido de não estar passivo a nenhum tipo de equívoco, seja pecado ou não, é algo que pertence à divindade somente. Em outros momentos, os anjos também tentaram fazer algo que era um equívoco. Tentaram vir no lugar de Cristo para morrer, entre outros detalhes. Que não deveria ser daquela maneira, mas por eles se faria daquela maneira. Limitação da criatura. Quem desfrutava na plenitude de Cristo em mim? No céu. E os anjos, o que aconteceu com eles? A criatura ela é limitada. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de perfeição absoluta. Só Deus. Você pode ter Cristo no coração. A irmã White fala que Paulo foi o homem que mais perto chegou de Cristo. Não tem para ninguém. Paulo está no topo. Tanto que ela fala na review assim, ela fala, de todos os nomes dados na Escritura, nenhum brilhará mais do que o nome do apóstolo Paulo. E Deus disse assim para Paulo, Paulo não vai para Jerusalém, eles vão te matar. E Paulo foi para Jerusalém e mataram ele. Ele pecou por isso? Obviamente que não. Mas ele fez uma coisa certa? Também não.
Então, perfeição absoluta é só a divindade que tem. Agora, vitória sobre o pecado, todos nós podemos alcançar. Todos nós podemos alcançar. E devemos alcançar. Existe a promessa, e nesses livros todos aqui, ó, fala sobre essa promessa. Mas agora, seria perfeccionismo dizer que nós podemos alcançar a perfeição absoluta. E é justamente isso que somos acusados, né? De acreditarmos em perfeição absoluta, que não erramos. As pessoas taxam os que creem na vitória sobre o pecado como pessoas que creem na perfeição absoluta, ou seja, que não erram mais. Até pergunta, você esquece as coisas? Esquece, então como é que você é perfeito se você esquece? Uma coisa é perfeição de caráter, que todos precisamos alcançar. Outra coisa é perfeição absoluta, que só pertence a Deus. Ela também fala que quando a pessoa é demasiado lenta, ou demasiado rápido e faz as coisas atropeladas, mas é por negligência. Assim, fisiologicamente falando, tem pessoas que têm problema com isso, né? É como que cai sempre no mesmo. Agora, uma coisa é fisiológico, é patológico. Outra coisa é simplesmente porque a pessoa é negligente, porque tem gente que é negligente. Outro dia eu precisei de um favor de uma pessoa, falei, eu vou chegar a tal hora no aeroporto, quase meia-noite. E a pessoa esqueceu, foi viajar e me deixou lá. Negligência. Acho que ele pecou. Ok, então, nós vamos voltar a falar sobre isso, tá? Mas eu acho importante a gente ter bem claro isso na nossa mente, tá? Uma coisa é perfeição de caráter, outra coisa é perfeição absoluta. Nós nunca vamos alcançar a perfeição absoluta, tá? Não fiquem preocupados quando a gente fala de erros no céu, porque aconteceram, tá? Até a morte de Jesus, os anjos ficavam conversando entre si se eles deveriam ou não descer para se unir a Lúcifer, tá? Tanto que tem uma citação que diz que até a cruz eles deveriam fazer uma escolha. Quando chegou na cruz, Deus falou, vocês querem descer ou querem ficar? Porque, na verdade, quando foi que Satanás e todos os anjos perderam a oportunidade de salvação? Foi no céu, tá? Foi quando uniu-se o concílio e Deus falou, cada um escolha o seu lado agora. Quando aquela terça parte se uniu a Satanás em rebelião, naquele momento ali, quando foi dividido os grupos, já não tinha mais chance de salvação, tá? Ali perderam a chance de salvação. Tanto que Deus os expulsou para a terra, e quando novamente eles quiseram voltar, o que Deus falou? Jesus falou, não. Falou chorando. Não, eu vejo que tem sementinha aí, não pode voltar não. Lá no Éden, eles queriam voltar. Lembram? História da Redenção, capítulo 1? No capítulo 1, no Éden, eles queriam voltar. Então por que até a cruz? Não foi. Não fiquem temerosos, podem ficar com confiança, porque às vezes quando a gente fala no céu, conflito, fofoca no céu, a gente, não. Gente, no céu teve guerra. E a Bíblia que diz, e houve batalha no céu, o negócio ficou feio lá. Nós vamos perceber que até a cruz, no céu, existiam ainda conflitos de ideias. No sentido de um pouco achar que Lúcifer estava certo, os outros achavam que Deus estava certo, e isso se resolveu na cruz. Tá? Então vamos avançar. Prestem atenção para que vocês tenham uma boa compreensão desse assunto. Voltando ao raciocínio. O universo então desconfiou de quem? Do caráter de Abraão. Eles olharam e falaram, olha, Abraão não é fiel, porque ele errou aqui, aqui, aqui. Então Deus teve que fazer o que diante de todo o universo? Mostrar que Abraão havia verdadeiramente se arrependido, se convertido. E Deus então pede uma prova muito maior do que a que ele havia pedido. Muito maior. Então os anjos pensaram, bom, se ele caiu nessa prova aqui que foi pequena, nessa que foi pequena, nessa que foi pequena, com certeza ele vai cair nessa prova aqui que é grande. Tão grande que a irmã White fala aqui, 154, 155, do Patriarcas e Profetas, ela fala que a prova que Deus pediu de Abraão foi muito maior do que a que pediu de Adão. Então os anjos pensaram, poxa, se Adão, no paraíso, perfeito, circunstância perfeita, caiu, como que Abraão vai ser fiel com natureza caída, natureza pecaminosa, idoso, frágil pela idade, e uma prova muito maior? Para o universo, aquilo ali foi paradoxal, eles não conseguiam entender. Eles falaram, Deus só pode ser incoerente.
Em circunstâncias muito mais favoráveis, eles não venceram. Por que vão vencer agora nessa circunstância tão difícil? Mas tem uma citação terrível da irmã White que ela diz assim: quando não passamos pela prova, o que acontece com a taça? E depois nós vamos ter que fazer o quê? Se quisermos ser salvos, tomar o copo cheio. Foi o que aconteceu com Abraão. Capítulo 12, não passou na prova. Capítulo 16, não passou na prova. Capítulo 20, outra mentirinha, não passou na prova. O copo encheu. Capítulo 22, o sacrifício de Isaac. Ou agora ele tomava o copo todo, ou ia cabode para Abraão. E isso acontece conosco. Então ele foi provado. Ele foi provado numa prova que ninguém tem ideia o quanto foi difícil. Nossa! Gente, poderíamos talvez falar sobre isso num momento, mas foi a prova que Abraão sofreu foi muito forte. Isaac era tudo para ele. Quantos anos Isaac tinha? Abraão tinha 120. Isaac nasceu no ano 100 da vida de Abraão. Então ele tinha quantos anos? 20 anos de idade. A irmã White fala que ele... Você tem quantos, Laura? 17? 20. Temos um Isaac aqui. Você teria a atitude de Isaac, submissão? Olha, Abraão amava muito ternamente a Isaac. Então, quando Deus pediu aquela prova, para Abraão foi algo assombroso. Foi algo assombroso. E a Bíblia diz que Abraão ofereceu. Quando lá em Hebreus 11, diz assim, pela fé ofereceu Abraão ao seu filho Isaac. Sim, pela fé Abraão ofereceu. O verbo oferecer ali é o verbo transitivo direto, que denota ação e não intenção. Então, na mente de Abraão, o que ele fez? Ele matou Isaac. Na mente, ele matou Isaac. Ele matou Isaac. E a Bíblia diz assim, a irmã White diz assim, na página 155, Abraão mostrou falta de fé nas promessas de Deus, e Satanás acusou ele diante dos anjos no céu. Então, o que Satanás fez quando viu que Abraão fracassou? Acusou. Quando nós fracassamos, o que Satanás faz? Esse aqui, o Paco, um líder na obra de sustento próprio, e começa a fazer o quê? A escarnecer. Vocês lembram de Zacarias 3:3? É 3:3, né, que diz, não é este um tição tirado do fogo? Ele estava acusando a nação ali de Israel, na pessoa de Josué. Ele fica acusando Deus quando nós cometemos alguma falha. Deus desejou, seguindo a leitura, e isso é lindo, prestem atenção, Deus então desejou provar a lealdade de Abraão perante todo o céu. Para o quê? Olha que palavra bonita. Para demonstrar. O que é uma demonstração? Vocês conhecem a palavra bem, né? Demonstrar? Olha que coisa linda. Então Deus iria fazer o que com Abraão? Uma demonstração de que nada, a menos que a perfeita obediência, ele pode aceitar. Seres celestiais foram reunidos para testemunhar. Que coisa linda, né? Deus falou, vou provar Abraão. E aí eles falaram, mas você já provou 3 vezes e ele fracassou. Não, agora eu vou provar com uma coisa muito maior. E aí ele reuniu os seres celestiais. Ó. Seres celestiais foram reunidos para serem testemunhas daquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaac foram provadas. Aí, seguindo. A conformação com a proibição imposta aos nossos primeiros pais, se referindo a Adão, não envolvia derramamento de sangue nem sofrimento. A Abraão exigia o mais angustioso sacrifício. O céu inteiro. Leia, Paco, para eles não acharem que eu estou mentindo. Ó. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. Então o que o céu inteiro parou para fazer? Eles com certeza falaram, essa eu quero ler. Essa eu não perco por nada. Ele falhou aqui em coisas pequenas. E como é que Deus diz que ele vai passar nessa prova tão grandona aqui? Essa eu não perco por nada. E o texto diz, não sou eu que estou dizendo, o texto é claro. Os seres celestiais foram reunidos para testemunhar.
o céu inteiro com espanto. Com o quê? Com espanto, assombrados, perplexos. O céu inteiro aplaudiu a fidelidade de Abraão quando ele esteve prestes a imolar o seu filho. O que o céu inteiro fez? Se colocou de pé e aplaudiu. E vocês acham que isso não acontece todos os dias com vocês? Vocês acham? Quantos seres humanos o céu vê aqui? Só um. Somos contemplados como se fôssemos um. Vocês acham que todos os dias vocês não passam por isso? O céu inteiro, com espanto, contemplou aquela cena. E quando Abraão estava para imolar o seu filho, o céu inteiro aplaudiu, bateram palmas. Abraão foi ovacionado, aplaudido. E aí o que os anjos pensaram? Senhor, agora sim, traz Abraão para cá logo. Traz ele para cá, porque ele vai morar conosco. Isso se chama evangelho dramatizado. Evangelho dramatizado. O capítulo 11, olhem em Hebreus 11 aí rapidinho. Todos estão lá em Hebreus 11? Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu ao seu filho unigênito. 18. Sendo-lhe dito, Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então, por que Abraão matou Isaque? Porque ele sabia que Deus iria fazer o que logo depois? Ressuscitar. Porque ele sabia da promessa. E Hebreus 6 diz que Deus jurou por duas coisas imutáveis. Ele falou, Abraão, eu juro que em Isaque será chamada a sua descendência. E por duas coisas imutáveis, a promessa, que já é infalível, a palavra de Deus, e o juramento. Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar, mesmo que ainda não havia tido a experiência da ressurreição de ninguém. Quantos dias Abraão caminhou desde sua casa até o Monte Moriá? 3 dias. Abraão caminhou com um defunto do seu lado durante 3 dias. Porque na mente de Abraão, Isaque estava morto. O verso 19 diz, e daí também em figura, ele recobrou Isaque dos mortos ao 3º dia. Quem foi recobrado dos mortos ao 3º dia? Jesus. Quem sofreu para dar Jesus para morrer? Deus. Assim como Abraão sofreu. Abraão teve a experiência de Deus. Da mesma forma que Deus sofreu durante aqueles 3 dias, Abraão sofreu durante aqueles 3 dias. Da mesma maneira que Deus recobrou Jesus dos mortos, Abraão recobrou Isaque dos mortos ao 3º dia. Isso se chama evangelho demonstrado, não falado. Palavras são como pedras que são lançadas no vento. É igual falar eu te amo. Eu tenho 34 anos de idade. Quando garoto, já falei que amava várias vezes. Incrível. Um mês depois eu senti o mesmo por outra. Palavras não querem dizer nada. Atitudes querem dizer tudo. Então, por isso que nós devemos ser homens e mulheres não de palavras, senão de atitudes. Atitudes marcam, palavras passam. Palavras passam. Por isso que se nós não aprendermos a reproduzir aqui, nos atos, de nada vai valer. Aqui nós temos registrados atos ou palavras. Eu vou até ajudar vocês. O que está escrito aqui? Então, na Bíblia está escrito atos ou palavras? A Bíblia descreve através de palavras, atos. Eis-me aqui, envia-me a mim, disse Isaías. Paulo disse, que queres que eu faça?
Toda palavra remonta um ato. Então Deus deseja que na nossa vida tenhamos atos também. Vocês já repararam que o livro de Atos dos Apóstolos não tem final? Vocês já repararam isso? Que o livro não termina? Pregando o reino de Deus, ensinando a toda a liberdade, ensinando com toda a liberdade todas as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Não tem final. Se vocês olharem, todo o livro tem um final, mas esse não tem final. Ele corta a narrativa pela metade. Por quê? Porque no livro dos céus ainda existem atos de apóstolos para serem escritos. A conclusão desse livro pode ser, fechou aqui, né? Capítulo 29, verso 1. E enquanto isso, Danilo, em Cunha, continuava pregando o evangelho. E enquanto isso, fulano de tal, em tal lugar, pregando o evangelho. Olha, se a humanidade já está enjoada de ouvir, imagina Deus. A gente ouve tanto, né? Faz tão pouco. Uma vez eu estava sentado numa igreja, assistindo um culto, numa cadeira assim, e eu conto muitas histórias. Geralmente em aulas assim eu não conto muito não, mas geralmente em outros estilos de pregação eu conto muitas histórias. Eu tenho um arsenal, não é, Rafa, de história? As pessoas até falam, você até parece um contador de histórias. A história ilustra muito. Os evangelhos, Jesus, 80% dos ensinamentos de Jesus são histórias. E aí eu estava sentado lá e tinha um irmão pregando, né? E ele estava falando sobre família. Ele, agora eu quero falar para os homens. E vocês não se sintam agredidos. Mas o homem que não ajuda em casa, ele não é digno de ser o sacerdote do lar. Porque ele tem que fazer isso, ele tem que pegar a vassoura e varrer, e ele tem que lavar o vaso, e não tem que fazer xixi na tampa, dando uma aula. E aí eu escutei duas mulheres no banco da frente cochichando assim, e eu me acerquei. Falei, quem sabe sai alguma coisa boa daqui para eu ilustrar um sermão. E saiu, vou ilustrar agora, né? Eu me aproximei e fiquei lá ouvindo elas conversarem. E justamente a hora que eu me aproximei, eu já identifiquei que uma delas era a esposa do pregador. E ela simplesmente disse assim para a outra, se ele fizesse a metade disso em casa, a metade, não precisava mais, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Ele só estava falando aquilo, palavras. Palavras. Palavra é igual uma pedra que se lança no vento. Então o mundo já está enjoado de ouvir. A Bíblia diz que o evangelho será pregado como? Testemunho. Quem foi o maior sermonista desse século? É considerado, né? Billy Graham. Bons sermões. Tem muita coisa errada, né? Ele não era evangélico. Mas muitos bons sermões ele teve. Foi considerado o apóstolo Paulo dessa nossa era. Morreu faz pouco tempo. Mas nós precisamos aprender que as pessoas já estão enjoadas de ouvir. Elas precisam agora começar a ver. A irmã White fala, por mais bem elaborado que seja um sermão, ele pode ser rebatido ou mesmo contra-argumentado. Mas uma vida piedosa é um argumento que ninguém pode refutar. Abraão fez isso na prática. Abraão não vivia teoria, ele vivia prática. E se Deus mandasse vocês lá para Filipos? Ele tinha uma alma lá. E aí, para Paulo alcançar aquela alma, não foi muito bom, né? Foi difícil alcançar aquela alma. Se lembram? Qual foi o método que Deus usou para ele alcançar aquela alma? Chicoteado, preso, humilhado, torturado. Ele estava fazendo o que? Ele evangelizando. Estava evangelizando. Se eu não estou disposto a encarar um prato de arroz porque não tem outra coisa pela missão, eu não iria para lá. Eu não levantaria a mão. Se eu estou disposto, eu levantaria. Mas o texto diz que Paulo foi lá na página 214 em diante do Atos dos Apóstolos, né? Diz que Paulo foi colocado com Silas no interior da cadeia. E aí o texto diz assim, e o carcereiro, por sua própria vontade, desejando escutar os urros e berros de Paulo, colocou os seus pés no cepo. Olha como é que era bonzinho esse carcereiro, né?
Então Deus, para poder alcançar um coração duro desse, precisava de uma ação extrema. Ou seja, Deus teria que usar um missionário em potencial, igual vocês que levantaram a mão aí, os Paulos desta era. Porque aquele coração era duro. O texto diz que ele queria ouvir os urros e berros. Então isso mostra que aquele homem era um homem sádico. E aí o texto segue dizendo, porque comumente se ouvia isso, urros e berros. Ela usa até uma palavra, que eu não sei se tem no espanhol, mas forte, de imprecações. Ou seja, veementes gritos de socorro. E ele queria só ficar lá dentro da casa dele, só apreciando aquilo, né? Aqueles berros de dor. O pé no cepo, além de todos os cortes que ele tinha nas costas, que a irmã White fala que lacerou até a carne, o couro e a carne, ele tinha que ficar assim, e os pés eram colocados naquele negócio de madeira, e aí ele era puxado. Né? Vocês já viram esse equipamento, não já? Ele é colocado ali, aí abaixava uma tábua, prendia aqui. E aí colocava, tinha um outro espaço, aí puxava a pessoa, e a pessoa ficava assim, ó. Se quisesse fazer pipi, se quisesse fazer qualquer coisa, tinha que fazer na roupa, que o carcereiro não ia lá te auxiliar. E causava grande dor. Tanto que ela fala que os pés deles estavam inchados, assim, ó. E o que eles estavam fazendo meia-noite? Evangelizando. Eles foram mandados para lá para quê? Para pregar o evangelho. Então o que eles estavam fazendo meia-noite? Evangelizando. Evangelismo público. É que não parece tão agradável, né? Evangelismo público a gente pensa, né? Viagens, passeios e pregações com grandes públicos. Ah, que legal, naquele congresso vai ter 150 pessoas e você dá ali a sua melhor performance ali. Vai pregar igual Paulo, para um bando de preso. Paulo estava no evangelismo público à meia-noite. E em vez do carcereiro ouvir o urro e berro, ele estava ouvindo o quê? O sermão. Não era para isso que ele foi para lá? Ele ouviu o sermão. Nossa, não dá para entender isso daí. Humanamente falando, não dá para entender. Mas aí na página 214 tem uma parte interessante que diz assim: todo o universo parou para contemplar aquela cena. O universo todo pensou, não, agora esse Paulo é danadinho. Ele é, filho, mas agora eu acho que ele vai reclamar, quer ver? Todo o universo parou para ver. Tuf. E eles tiveram uma grande surpresa, né? Quando eles foram libertos da prisão, e o carcereiro pensava, o carcereiro, aquele que causou tanto sofrimento, pensou em tirar sua própria vida. Qual foi a primeira atitude de Paulo? Intercessão. Qual foi a primeira atitude de Cristo? Intercessão. Paulo intercedeu por aquele carcereiro. E aí o que o carcereiro olhou e falou? Tem uma palavra lá interessante, que a irmã White fala, que o carcereiro correu para ver que espécie de homens eram aqueles. Ele foi ver que espécie de homens são esses. Eles não podiam entender um tipo de homem como aquele, que ao invés de tratar com maldade, retribuiu com bondade. A página 216 diz, o coração de Paulo e Silas era tão cheio do amor de Jesus que não tinha espaço para ódio, nem mesmo contra os seus piores inimigos. E aquele carcereiro imediatamente fez o quê? E qual foi a pergunta? Eu aceito. Eu aceito aí. A sua campanha evangelística teve sucesso. E o carcereiro e sua família se batizou. E ele concluiu o trabalho, ok, então estou partindo para o próximo lugar. Capítulo 17, foi para Tessalônica. O que aconteceu em Tessalônica? Ó, mais uma campanha evangelística. Teve que fugir. Dali foi para Corinto. Corinto quase passou fome, que ninguém queria ajudar ele. Dali foi para Éfeso. Éfeso tentaram matar ele, juntou uma cidade inteira para matar Paulo. E assim foi. Isso se chama evangelismo público, entendeu? Bem sucedido. Mas não evangelismo falado, evangelismo demonstrado.
E aí, quantos querem fazer um evangelismo como esse de Paulo? Quantos se habilitam? Tenha ousadia, levanta a mão. Não seja tímido, acima da cabeça. Os tímidos fazem assim. Porque os tímidos fazem assim porque eles fazem o quê? Ó. Tem que ter ousadia, lamber a água. Quando Lutero esteve para ir para o Worms, o que foi que ele falou? Grande Conflito, página 153. Ainda que acendessem-se fogueiras de Worms, a Wittenberg, cujas chamas atinjam o céu, eu caminharia em cima dessas chamas, compareceria diante daquela dieta, entraria pelas mandíbulas daquele hipopótamo e quebraria todos os seus dentes, disse Lutero. Seguindo ainda ele falou, ainda que cada telha da cidade de Worms fosse um demônio, eu ainda assim entraria ali. História da Redenção 349. Ali estava um homem, Lutero, que não temia a face nem de homens e nem de demônios. Ousadia! Temos que ser cristão vivo, não cristão morto. O cristão morto, ele não tem utilidade na causa de Deus. Qualquer um de vocês aqui daria um banho de teologia em Lutero, sabia? A justificação de Lutero era isso aqui, ó. Fim. Só isso aqui, ó. A cruz era o fim para Lutero. A cruz era o fim. Ele não entendia nada além disso aqui. Lutero só acreditava numa salvação baseada na cruz. Nós temos uma compreensão muito ampla do que é salvação. A Laura, a mais jovem no nosso meio, né? Você colocaria Lutero no bolso, a da mesma idade. Vocês são jovens e eu tenho certeza que conhecem mais que ele. Então, se nós realmente não permitirmos que a chama do desejo do Evangelho queime no nosso coração, igual queimava no coração de Paulo, nós vamos ser cristãos mortos. E morto não salva o morto. Se você vê alguém se afogando e não sabe nadar, você vai fazer o quê? Você pode ser um bom amigo e morrer junto afogado. Mas se você for perspicaz, tiver energia, você vai aprender a nadar e salva. É isso que Deus precisa que aconteça conosco hoje. Realmente a chama se acender no nosso coração. O Grande Conflito, na página 240, não tem nenhuma moça aqui casada, não tem não, né? Tem não. Grande Conflito 240 diz assim, então talvez vocês não vão se identificar com essas moças. Talvez não. Mas as mulheres casadas se identificam com as moças ali de Grande Conflito 240. Porque diz assim, as moças caminhavam para o catafalso, que era a pira, onde seriam cremadas, como se estivessem caminhando para o altar para encontrar com seu esposo. Este era o sentimento. Quando vocês forem casar-se, quando vocês estiverem na caminhada nupcial, vocês vão se lembrar. Que sentimento extraordinário que eu sinto. Isso aquelas moças sentiam caminhando para uma estaca para serem cremadas. E quem é que pode explicar isso? A ciência pode tentar, mas isso se chama loucura dos homens, que é o poder de Deus. É um dia muito especial quando uma mulher se casa. E eu não consegui entender aquele sentir. O sorriso, a ansiedade, o desejo de ir para uma estaca ser cremada. Ou a mesma citação diz que algumas desciam com o seu melhor traje no fundo de uma cova para serem enterradas vivas, tendo o mesmo sentir do que quando vão para o seu quarto repousar. Imagina você cansada. Ai, poxa, aquele dia hoje foi cansativo, muita comida, muita panela para lavar, já são 9h30, aquele cansaço, toma aquele banho bem revigorante, né, Dani? E aí vai para a cama.
E quando deita na cama parece até uma nuvem, né? Quantos já teve essa impressão? Quando deita na cama assim, é tão gostoso que parece uma nuvenzinha. Elas sentiam isso quando deitavam no fundo de uma cova para serem enterradas vivas. Esta é uma obra que Deus quer fazer na nossa vida. Hoje nós temos essa disposição? Eu não. Mas amanhã eu quero ter. E eu sei que isto é uma obra que é o Espírito Santo que vai fazer na nossa vida. Mas eu preciso permitir. E como é que eu vou fazer isso? Só existe uma maneira. Só existe uma maneira. Eu poderia dizer duas, mas uma não é genuína. A outra é eu fazer por pressão da circunstância. Tá? Mas genuinamente só existe uma maneira. Sabem qual? Pode falar alto que é isso. Quando eu amo, eu não meço esforços. Lá no Rio de Janeiro, o filho de uma mulher caiu num tanque de água, onde o pessoal capta água, né, para a cidade. E o menino lá, sei lá, 10 anos, 12 anos, caiu lá dentro e não sabia nadar. A mãe, menos ainda, uma senhorinha. E o que ela fez? Nem pensou, pulou lá dentro. Não morreram afogados porque salvaram os dois. Mas lá não tem é nas cataratas do Iguaçu, que tem aquela ponte por cima assim, perto da queda? Então foi lá. O menino caiu. E lá é assim, a queda está aqui, a ponte é aqui. O pai não pensou duas vezes. A hora que o menino caiu, o pai pulou atrás. Suicídio. Mas ele não consultou o quê? A razão. Por que ele não consultou a razão? Porque existia algo maior do que a razão. E o que era maior do que a razão? Por que essas virgens não consultavam a razão? Porque a razão, naquele momento ali, ia dizer o quê? Tu é louca? Vai fazer isso? Isso vai doer, isso não tem nada de gostoso. Mas por que elas faziam? Porque existia algo maior do que a razão. Amor por Cristo. O que Paulo diz em 1 Coríntios 13? Tudo acaba, menos... Ele diz em Atos dos Apóstolos, página 328, mesmo que um homem entregue o seu corpo para ser em martírio, para ser cremado, se não tiver amor, ele diz, Deus o considerará um precipitado entusiasta. Ou seja, muitos vão ser mártires e não vão ser salvos. Porque o que moveu não foi a essência pura e eterna do amor, senão qualquer um outro impulso. Vocês já ouviram a seguinte situação? Eu já ouvi algumas vezes. Não, eu comecei a conversar com o rapaz, e aí foi tudo bem, mas quando ele falou o nome de Deus, aí eu não aguentei não. Aí eu não aguentei, aí ele mexeu com o meu Deus. Precipitado entusiasta. Ele talvez, essa pessoa que fez isso, talvez até não, talvez até se deixaria morrer, mas Deus ia considerá-lo o quê? Um precipitado entusiasta. Então, é necessário que permitamos que Deus faça brotar em nós, em nosso coração, verdadeiro amor altruísta. E nós precisamos ter ousadia, ter coragem, ter força, ter fibra de caráter. Ter fibra. Hoje nós não podemos ser tão frágeis mais. Quantos aqui conseguem discernir entre o bem e o mal? Eu estou aprendendo. E todos são sensatos. E ninguém levantar a mão. Bom, mas na minha palavra, na minha Bíblia, minha no sentido de eu a possuir, diz que Samuel, com 3 anos, discernia entre o bem e o mal. Com 3 anos, ele discernia entre o bem e o mal. Três anos. Então, é necessário existir luta. Não vai haver vitória sem luta. Às vezes a gente pensa que Deus vai operar um milagre sem que haja esforço. Mas é necessário ter luta, é necessário batalhar contra as nossas inclinações. Nós somos inclinados para o que é bom ou para o que é mal? Para o que é mal.
Mas inclinação não é pecado. Assim como a Torre de Pisa na Itália, que está inclinada, ela não está caída. A nossa natureza é inclinada, porém, pecado seria ceder. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 9, 27. Eu vou fechar com essa história, amanhã a gente fala aqui, tá? 1 Coríntios 9, 27 diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Reduzo à escravidão. A irmã White comentando essas palavras, exatamente essas palavras, em Atos dos Apóstolos, na página 314, ela diz: as palavras subjugo o meu corpo literalmente significam repelir por severa disciplina todos os desejos, todos os impulsos e todas as paixões. Então, veja bem, a tentação não é pecado. Ela vem até nós. O nosso desejo vai fazer o quê? Dar vazão ao nosso desejo, ceder àquela tentação. Esta tentação não é pecado, mas eu preciso exercer força de vontade, exercer domínio próprio. Eu preciso lutar. Eu preciso lutar. Sabiam? Eu luto o tempo todo contra muitas coisas. Muitas coisas. A irmã White diz assim: mesmo o melhor dos homens pode sofrer terríveis tentações. Mesmo o melhor dos homens. Qual foi o melhor homem que teve nessa terra? Jesus. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mais do que nós todos juntos aqui. Então, nós precisamos só aplicar a segunda parte do verso, Hebreus 2,17, né? Contudo, não pecou. Eu sei que, diante da tentação, muitas vezes vem aquela fragilidade. Isso não é tão errado assim, ou é assado, e acabamos por ceder. Mas sem luta não tem vitória, meus irmãos. E eu oro para que cada um de nós aqui tenhamos forças para poder lutar contra as nossas inclinações. Para que Deus se implante em nosso coração energia. Qual é a maior obra confiada a nós? Em primeiro lugar, a salvação de nós mesmos. E a segunda? Salvação do outro. A salvação do próximo. E quem é o próximo? Outro que não eu. Então, todo aquele que é outro que não eu é meu próximo. É a segunda obra mais importante, salvação de almas. Se isso não queimar aqui dentro, se eu não tiver sede de almas, eu não vou ter forças para lutar. Por que eu vou lutar? Uma frase de Billy Graham, famosa, dizia assim: por favor, me deem almas, senão eu morro. Ele falava essa frase, ficou famosa, né? Me deem almas, senão eu morro. Esse tem que ser o nosso desejo, esse era o desejo de Paulo. Salvação da alma, salvação das pessoas, salvar pessoas, salvar pessoas. Mas para salvar eu mesmo preciso ter condições para isso, né? Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, a alcançar isso. Que Deus possa nos ajudar. Eu acredito muito no potencial de cada um aqui. Realmente eu acredito muito, porque vocês poderiam estar em qualquer lugar. O pai do Mouse é empresário. Um microempresário, mas é empresário. Mexe com venda de vários artigos da apicultura. Eu não sei, ele também tem ofício, um bom ofício, mas está aqui querendo entregar-se aos pés de Cristo. O Rafa também, ele é uma pessoa formada, ele tem profissão. O pai do Leonardo tem terra e trabalha lá. Os demais talvez eu não conheça tanto, mas todos aqui eu sei que têm potencial para poder serem alguém na vida, mas estão desejando ser alguém no céu. Porque nem todo mundo que é alguém na vida vai ser alguém no céu. Mas todo aquele que será alguém no céu vai ser alguém na vida. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Abraão foi grande no céu, mas antes ele foi grande onde? Na terra. E eu acredito no potencial de vocês. Se eu, que sou uma porcaria, e a própria Bíblia diz que eu sou um gusano é larva de bicho. Se a própria Bíblia que eu sou um bicho, um gusano, não diz? Não diz? Isaías, né? Bichinho de Jacó. Jó também diz que somos um verme da terra. Se eu, que sou um verme, vejo o potencial em vocês, vocês já imaginaram Deus?
Vocês já imaginaram Deus? O quanto que Ele não vê potencial em vocês? Por outro lado, vocês já imaginaram também a tristeza do céu quando vem o esquadrão de elite caindo em coisas tão pequenas? O céu fica triste. Sabe o que o irmão White fala que acontece quando isso se passa aqui na Terra? Já leram lá? O que os anjos fazem? Choram. Choram. Não é choro simbólico, é choro fisiológico. Choram. Porque ele é uma criatura. Ele tem isso aqui, ó, carne também. Ele é uma criatura, então ele chora de sentimentos. E quando a tentação fica forte sobre a nossa cabeça, quem está ao nosso derredor? Satanás. Quem está ao nosso redor? Derredor é aquele que está ao redor daquele que... Derredor é aquele que está ao redor do que está ao nosso redor. Então, aquele que está ao derredor de nós é Satanás. Os anjos estão ao nosso redor. Então, os anjos ao redor, Satanás ao derredor. Mas quando nós não atendemos ao chamado de Deus, caímos, quem fica ao nosso redor? Satanás. E quem fica ao derredor? E aí eles fazem o quê, segundo a pena inspirada? A irmã te fala que eles ficam desesperados e começam a bater as suas asas de longe. Porque você escolheu, eu quero ao meu redor Satanás. Com minha atitude eu escolhi. E aí eles ficam chorando, desesperados de longe, e ela fala que eles desesperadamente começam a bater as asas, para que a treva se desvaneça, e aí novamente a pessoa se arrependa, e aí quem vai correndo para o nosso redor? Os anjos. E Satanás volta para o derredor. Que tristeza! Isso é triste, né? Imaginar que os anjos estão ali desesperados, apavorados, batendo as suas asas ali para poder tentar banir os maus pensamentos. Quando você tiver mau pensamento, saiba de uma coisa. Tem alguém desesperado batendo as asas para te livrar daquele pensamento. Faça valer o exercício dele. Faça valer a atitude desesperada dele de salvar. Elimina aquele pensamento. E se for forte, se você se deparar face a face com a tentação e você vê que não vai suportar, tenha forças pelo menos para fazer isso. Eu não vou suportar. Cai de joelho e fala, Senhor, eu não vou suportar. Eu não vou suportar. Já é o suficiente para os anjos darem uma carreira naquele que está ao seu redor, que é Satanás. Não, agora esse posto aqui é meu. Mas se você não der esse passo, ele vai continuar batendo as asas. Então Deus acredita no potencial de vocês. Quantos Deus utilizou para pregar o evangelho no mundo inteiro? 12? 11. Um era o diabo, o próprio texto diz, né? 11. Aqui tem mais de 12. E ainda tem internet. WhatsApp. Eles não tinham. Quantos aqui gostam de WhatsApp? Quase ninguém. Tá vendo? Quase ninguém gosta de WhatsApp. Então, vocês poderiam fazer muito mais. Se ele fez com 11, com 5 hoje, com WhatsApp, daria para fazer muito mais. Eu quero dizer que existem meios hoje de você pegar o celular para uma coisa útil. Ei, tudo bem? Quanto tempo? Um amigo, né? Olha, essa manhã Deus falou isso comigo, eu queria compartilhar com você, eu tenho orado por ti. Vamos fazer uma oração junto aqui e tal, dá para usar para isso. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês para que nós alcancemos de fato esse estágio, tá?